Você já ouviu falar que o orgulho ele precede a ruína? Hoje nós vamos estar conversando sobre este assunto. E nada melhor do que falar sobre o rei Saul e o rei Davi, a diferença entre esses dois reis. Saul, ele era um homem forte, poderoso e ele foi escolhido por Deus. Ele era o maior entre os seus companheiros, ele era um cara bonito, só que ele tinha um grande defeito. Ele não se arrependia dos seus pecados. Já Davi, ele era um cara que estava nas malhadas. O que isso quer dizer? Ele não era aquele cara todo forte, todo poderoso, mas ele confiava no Senhor. Ele sabia que a força não era dele, ele não tinha um orgulho dentro de si. Mas vamos entrar mais a fundo agora nessa história. Bom, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E o que acontece? Ele foi escolhido rei por Deus, porque a nação queria um rei, eles queriam ter uma pessoa para governar eles. E Saul era um cara quase perfeito, ele custava para errar, era difícil ele fazer um erro. Só que o que acontece? Ele cometeu dois erros graves, e é isso que nós vamos ler na Bíblia agora. No livro de 1 Samuel, no capítulo 13, o versículo 10 até o 13 vai nos dizer assim: E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: O que fizeste? Disse Saul: Porquanto via o que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Neste dia, Davi ele cometeu um grave pecado. Só que o que foi o mais impactante? Quando Samuel confrontou ele com o erro, ele se justificou. Ele não foi lá e falou: meu Deus, eu errei, eu pequei contra Deus. Ele fez o contrário. Ele falou: não, se tu não viesse aqui, os filisteus iam chegar, não ia ter feito os holocaustos, não ia ter o sacrifício e nós iríamos sofrer. Só que isso estava errado, pois aquele sacrifício, quem devia oferecer era o sacerdote. Saul, ele não reconhecia os seus erros. Ele era um cara arrogante. E qual foi o final deste cara? Ele acabou se matando, ele acabou se suicidando, se jogando em cima da própria espada. Lembre-se, quem é orgulhoso, ele acaba cavando a sua própria ruína. Já agora, Davi, um cara que era muito mais pecador que Saul. Ele cometeu pecados graves, assim como o pecado de Betseba, aonde ele mandou executar o marido dela, ele fez traição. Só que Davi era um cara arrependido. Ele não tinha orgulho. Ele sabia que sem Deus ele não era nada. As coisas que ele conquistou não foi pela sua própria força. E quando ele foi confrontado por um profeta sobre este pecado, Davi falou: Deus, tira tudo de mim. Pode me tirar tudo, mas não tira a tua presença, porque eu preciso de você. Não me importa o reino, não me importa ter as pessoas ao meu lado, o que me importa é ter Deus comigo. E por isso que Davi foi uma pessoa segundo o coração de Deus, pois ele sabia que era um homem falho e muitas vezes cometia pecado, mas ele se arrependia e não fazia mais esses pecados. Ele tinha um coração arrependido, um coração que agrada a Deus. E hoje em dia nós não somos perfeitos, mas nós não podemos ter o orgulho dentro do nosso coração. Se você errou, se você teve um pecado, uma transgressão contra o Senhor, confessa diante de Deus que Ele tem o poder para perdoar os seus pecados. Então não deixe o orgulho tomar conta do seu coração, pois isso está levando muitas pessoas para um final igual de Saul, aonde eles acabam perdendo a sua própria vida, perde a sua vida espiritual, eles acabam tendo uma vida miserável. Entregue a sua vida na mão de Deus e seja igual Davi, uma pessoa que não tem orgulho. O orgulho dele era ter Deus em seu coração. Faça isso na sua vida, que Deus te abençoe abundantemente. E se você está aqui no vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para compartilhar a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.